Olá, olá, professor André Almeida. Estamos de volta aí com o nosso curso Racismo Estrutural. E a gente vai fazer uma revisão, mas o que eu vou. Nós estamos vendo essa obra aqui, né? Racismo Estrutural do Silvio Almeida. O que eu vou estar falando, tá? Começa aí na página 42. Então, se vocês quiserem acompanhar a obra, vocês pegam aí na página 42, faça a leitura. Eu vou dar uma sugestão para você estudar, que é o seguinte: primeiro você vê o vídeo, depois você lê aquelas páginas para ver se o vídeo ajuda você a compreender mais e melhor. Aí você aproveita a leitura muito mais nesse sentido. Qual é a tônica para a gente hoje? Então, deixa eu colocar aqui na tela para vocês acompanharem. Veja, é, essa é a aula 6 do curso Racismo Estrutural. Nós não vamos entrar no racismo estrutural hoje, nós vamos fazer comentários sobre o racismo individual e o racismo institucional. Eu vou apenas falar, tem uma questão que eu queria colocar para vocês, eu vou apenas ler uma notícia que saiu do STF, daqui a pouco a gente vai entrar nessa notícia, mas a tônica da aula vai ser uma revisão no racismo individual e no racismo institucional. Os dois, a gente vai entrar nesses dois. Só que assim, porque quando a gente está lendo a obra que a gente vai avançar, ele cita dois autores, né, o Hamilton e o Turi, e a gente vai pegar esses autores, já que ele está ali estudando esses autores, o Almeida, então a gente vai fazer uma revisão. A gente vai avançar na obra, mas a gente já viu essa questão do racismo individual e do racismo institucional, e a gente faz essa revisão aqui hoje. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá para nossa aula. Certo. Racismo estrutural, comentários sobre racismo individual e o racismo institucional. Eu vou ler para vocês uma notícia, eu vou falar a fonte direitinho, vou ler essa notícia para vocês, quero começar com ela, tá? Então, o local que estou lendo aqui é da. Só um momentinho só. É do Mundo Negro, então, se vocês puderem acessar lá o Mundo Negro e fortalecer essa mídia independente, seria bom. Mas vamos lá, vamos começar aqui. STF reconhece racismo estrutural. O racismo estrutural no Brasil, ele foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Só que, além de ser reconhecido, o STF determinou a criação de um plano nacional. Então, veja, deixa eu só voltar aqui para vocês. O racismo estrutural foi tema e debate lá do STF e ele não só reconheceu que existe o racismo estrutural, como colocou na ordem do dia a criação de um plano. Então, essa temática do racismo estrutural vai estar nos cursos de formação, vai estar nos concursos, vai ter. Então, assim, vai estar em várias partes. E esse curso não é um curso apenas de falar aqui o que é racismo estrutural. A gente quer demonstrar as diferenças do racismo individual, racismo institucional e do racismo estrutural. Eu vou ler a notícia para depois a gente entrar no nosso conteúdo propriamente dito, tá? Então vamos voltar aqui para a gente para vocês acompanharem. O Supremo Tribunal Federal, STF, reconheceu nesta quinta-feira, 18 de 2025, a existência do racismo estrutural no Brasil. Então ele reconheceu e quais são os encaminhamentos. Com essa decisão, a Corte determinou a elaboração de um plano nacional de enfrentamento a esse grave problema social. E agora eles vão entrar na questão do plano. O plano deverá ser elaborado pelo governo federal no prazo de 12 meses e deverá conter, vamos lá, metas, etapas, como é que vai ser essa implantação e os mecanismos de monitoramento dos resultados. Então não basta, então olha só, não basta só fazer o plano. Além de fazer o plano, eles querem resultado. O que isso está trazendo de resultados para esse problema que chama-se racismo estrutural. Então, vamos lá.
De acordo com as diretrizes estabelecidas pelo STF, a União deverá adotar medidas concretas de combate ao racismo estrutural, especialmente nas áreas da saúde, da segurança pública, da segurança alimentar e da proteção à vida. Além disso, o plano deverá incluir medidas reparatórias relacionadas às violações de direitos sofridos pela população negra ao longo do tempo. Então, vamos lá. Se você reforça aqui, se vocês puderem entrar lá nas suas redes sociais, no Instagram e curtir, seguir lá o Mundo Negro, que é uma mídia independente, agradeço a vocês. Mas, veja, o que eu vou tentar falar para vocês aqui é o seguinte. Se você está assistindo esse vídeo, você está se preparando para concurso, se você é de diferentes áreas, provavelmente, mais cedo ou mais tarde, ou vai estar na sua formação, ou vai estar no seu edital, ou enfim. Mas, para além disso, compreender a sociedade que você vive é um dever seu enquanto cidadão. E a gente está aqui para poder fazer esse curso com a maior qualidade possível, beleza? Então, vamos lá. Essas são as pessoas do STF que julgaram que existe racismo estrutural no Brasil. Lembrando, olha a cor delas. Procure um negro aí para você ver. Você não vai achar. Então, assim, diante daquilo que está evidente, e não tem, pelo menos até então, nenhum negro na nossa corte. A obra que nós estamos estudando para poder pensar a questão do racismo estrutural é a obra de Silvio Almeida, ali da coleção Feminismo Plurais. E aqui tem a referência da obra, caso vocês queiram aí, o meu é de 2019, tá? Mas tem outras edições. Então aqui é o nosso sumário. Veja bem, nós vamos ver o racismo individual, o institucional e o racismo estrutural. Só que nessa aula nós vamos se concentrar na nossa revisão do que é o racismo individualista e o racismo institucional. Beleza? Então vamos lá, vamos sem mais delongas. Racismo individual e o racismo institucional, que é o tema da nossa aula de hoje. O Silvio Almeida, ele vai falar de uma obra que fala que é do Hamilton e do Turing. Essa obra, que tem o nome Black Power, ela vai tratar do racismo institucional. E o Silvio Almeida fala que essa obra ela deu um avanço muito grande no que compete a refletir o problema do racismo. A obra ela tem como objeto de estudo os Estados Unidos, mas ele fala que ela avançou de forma significativa para estudar esse problema. E aí a gente vai ver de que forma. Beleza? Aqui tem a capa do livro e aqui tem o comentário que o Almeida faz lá na página 43. Ele diz o seguinte, ó, quando trata da definição de racismo. Essa definição de racismo ela é importante por quê? Porque ela vai... Aqui eu queria que você situasse assim, ó. Na definição de racismo que o Almeida toma do Hamilton e do Turing, vai ficar compreendido que na construção histórica das instituições da sociedade a qual eles estão analisando, a classe dominante, que era branca, ela impôs determinados locais para raça negra ou para os negros. Ou, enfim. E aí eu quero que você compreenda como é que o Hamilton e o Turing eles tratam disso. Lembrando que nós estamos pegando o livro do Almeida e ele está lançando luz de vários autores. Por isso que é complicado, porque se você for ler o Almeida e não entender de marxismo, se você for ler o Almeida e não entender de autores como Fanon, Gramsci, Bembe, Turing, Hamilton, você vai ficar um pouco perdido. Então você tem que ter uma base para poder ler a obra do Almeida. Mas aqui vamos ver o que ele coloca sobre a importância dessa obra no que compete ao racismo institucional e na definição do que ele compreende como racismo.
Então, vamos lá. Primeira parte aqui, ele coloca assim, ó. No livro, aí ele está se referindo a esse livro, Black Power, do Hamilton e do Turing. No livro, o racismo, aqui é uma definição, tá? O racismo é definido como a aplicação de decisões e políticas. Então, aqui ele está colocando o seguinte, ó. O racismo são decisões e também são políticas no sentido de poder, que consideram a raça com o propósito de subordinar um grupo racial e manter o controle sobre esse grupo. Então, traduzindo, ele está dizendo o seguinte, ó, foram orientações de um determinado grupo, de uma determinada raça, vamos colocar aqui as pessoas brancas, de impor determinados locais, determinadas formas políticas, ou seja, dentro do poder que as pessoas brancas tinham, para as pessoas negras. Então, essa imposição é aquilo que eles vão definir como racismo. Então, retomando aqui, ó, eles colocam assim: o racismo é definido como a aplicação de decisões e de políticas que consideram a raça com o propósito de subordinar um grupo racial e manter o controle sobre esse grupo. E aí, apesar dele não citar aqui, está falando esse grupo que está sob controle são os negros, ou esse grupo que as decisões são afetadas e também as decisões políticas refere-se à população negra. Aí ele coloca o seguinte, ó, repare que ele continua. O racismo pode se manifestar de forma tanto evidente quanto dissimulada. Então, veja, o racismo de forma evidente, é aquele racismo, vamos supor que você está passando pela rua, e aí você se depara com uma determinada situação. Essa situação é uma pessoa branca, uma senhora branca, xingando um homem negro, sem nenhum motivo aparente, porque você chegou ali, está vendo a cena. E você começa, devido ao contexto que vai se desenvolvendo ali para você, você começa a filmar. Esse racismo que está acontecendo ali é um racismo individual. Ela está xingando porque ela é racista e por aí vai. Nós já tratamos desse racismo lá atrás. Mas esse racismo, ele é o racismo individual. Está dando direto, ou seja, você vê a pessoa fazendo esse racismo. Mas vamos supor que você tem uma instituição, por exemplo, a polícia, e os critérios para pessoas negras para entrar na polícia são tão difíceis que você não tem policiais negros. É só uma hipótese para você entender o que é o racismo institucional. Ou, se você tem um curso dentro de uma universidade, como é o curso de medicina, e praticamente não tem negros, o que nós temos ali, mesmo que de forma velada, na concepção de Hamilton e na concepção de Turing, é o que eles chamam de racismo institucional. É um racismo mais velado, é um racismo mais sutil, mas nem por isso deixa de ser algo também que precisa ser levado em conta, e que o Turing e que o Hamilton, ao escrever esse livro, eles trabalham com essa proposta de lançar luz, sobre o racismo institucional. Beleza. Então vamos lá para o Almeida. E aí ele coloca nos seguintes termos, né? Então estabelece, assim, uma distinção fundamental entre o racismo individual, que é esse que eu falei para vocês que você consegue perceber de forma direta, que corresponde a indivíduos brancos agindo contra indivíduos negros. Na aula anterior, eu dei exemplo daquele filme, Dois Estranhos, né? Que é interessante vocês assistirem lá, tá? E o racismo institucional, que se expressa nos atos de toda a comunidade branca contra a comunidade negra. Beleza. Aí a gente vai primeiro aqui se debruçar sobre o racismo individual. Quando nós formos se debruçar sobre o racismo institucional, eu retomo o racismo individual de novo, para vocês verem a diferença entre um e outro, beleza? Que é isso que é o tema da nossa aula de hoje. E aqui coloca-se o seguinte, ó. Racismo individual consiste em atos evidentes praticados por indivíduos. Então,
Já citei a questão de você estar lá com sua câmera presenciando esse ato da mulher branca. Poderia ser um homem branco, poderia também ser uma situação em que seria o oposto, né? Você tem uma enfermeira ali negra e aí um cidadão branco, por entrar no hospital, acaba fazendo práticas racistas com a enfermeira de forma direta, xingando, enfim, mas aquilo ali, você, ao estar presente, você percebe que aquilo é uma situação de racismo, quer você concorde ou não. Enfim, então ele é evidente, ele aparece pra gente. E aí ele coloca o seguinte, ó: consiste em atos evidentes praticados por indivíduos que causem morte, ferimentos ou a destruição violenta de propriedades. Esse tipo de ato pode ser registrado por câmeras de televisão e frequentemente é observado no exato momento em que ocorre, como eu falei para vocês. Aí está na página 43, tá? Caso vocês queiram ler a obra. O racismo individual e o racismo institucional. E aqui ele vai dar um exemplo, lá na página 44, que é bem interessante para a gente poder entender essa diferença entre um e outro. Eu vou bem devagar para vocês compreenderem. Então, veja, o racismo quando eu tem um estudo de caso que era bem assim, caiu numa prova, não lembro da banca, mas era assim. A, tinha os jovens estavam na escola e uma garota branca começava a xingar a menina negra de macumbeira e por aí vai. E nesse processo começou a juntar alunos, né, ali ao redor, começou, enfim. E aí o estudo de caso dizia o seguinte: o que você faria se você fosse coordenador dessa escola para poder criar uma proposta antirracista? Aí você tinha que fazer uma descrição de quais seriam as ações que seriam realizadas, os projetos e por aí vai. Veja, essa situação da aluna branca que está xingando a aluna negra, ela é um racismo individual nessa concepção. O que eu quero primeiro que vocês entendam é a diferença de um e a diferença do outro. Isso não quer dizer, como coloca o Almeida, que o racismo individual não deva ser combatido. Não, o racismo em qualquer instância deve ser combatido. Mas a gente está fazendo aqui uma diferença entre um e outro para compreender como eles se apresentam. E, em alguns momentos, o racismo individual se apresenta de forma bem evidente, e o racismo institucional nem sempre se apresenta de forma evidente. Às vezes ele apresenta de forma velada, de forma oculta, de forma latente. Enfim. E aí nós vamos ver esse fragmento para vocês compreenderem, com base na leitura que o Almeida faz de Hamilton e Turi. Vamos lá então? Beleza. Aí coloca nos seguintes termos, ó: o racismo individual e o racismo institucional. Como o texto ele é um pouco longo, mas ele vale a pena se debruçar sobre ele, então tem a parte 1 aqui, a gente vai para a parte 2 daqui a pouco. Ele fala da questão dos terroristas. Aí coloca assim: ó, quando terroristas brancos bombardeiam uma igreja negra e matam 5 crianças negras, trata-se de um ato de racismo individual, amplamente condenado pela maioria dos segmentos da sociedade. Por que é condenado? Porque quando faz isso é muito evidente. As pessoas olham para aquela situação e falam: poxa, isso aqui é um absurdo, isso choca o mundo. Eu não estou dizendo aqui que dentro desses aí não tem pessoas que são racistas e que muitas vezes até, vamos dizer assim, estão vinculados ao próprio ato. Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo assim, que toma uma proporção muito grande, porque é algo que as pessoas, como nós vivemos na época do visual, ao ver aquilo toma uma proporção, enfim. Então, é condenado, mas não é condenado só por ser um crime hediondo, mas também é condenado porque as pessoas passam a ter acesso a esse crime hediondo. E outros fatores que eu não vou descrever aqui, tá? Então, esse é o racismo individual. Passa na televisão, você consegue filmar com a câmera de celular e por aí vai. Aí ele vai colocando o seguinte, vamos lá.
ele coloca nos seguintes termos. No entanto, quando na mesma cidade, 500 bebês negros morrem a cada ano em razão da falta de alimentação adequada, da falta de moradia, da falta de acesso a serviços médicos, e quando milhares e milhares de outros são destruídos e mutilados. Mutilados de que forma? De forma física, emocional, de forma intelectual, pelas condições de pobreza e discriminação impostas à comunidade negra, estamos diante de uma manifestação do racismo institucional na concepção de Hamilton e Turing. Então, veja o que ele está dizendo. Mas isso, às vezes, para a sociedade, não causa um choque muito grande. Por quê? Porque não é tão visível. Por não estar sendo tão visível e tão divulgado, muitas vezes a gente se choca muito com o racismo individual e, entre aspas, vira as costas para o racismo institucional, fecha aspas, que nas universidades muitas vezes não tem pessoas negras, que muitas vezes as pessoas negras elas são alvo, mesmo sendo trabalhador, a pessoa pode estar com um guarda-chuva na mão, dependendo se for à noite, ser alvo numa troca de tiro, seja pela mão da polícia, seja pela mão de outros, né, que por ali estiver passando, bandidos, etc. Então, o que eu estou colocando? Também pode ser dentro de uma conjuntura em que você tem dois homens negros, pode ser suspeito, por aí vai. Só que quando você pega mulheres que estão morrendo em hospital por falta de atendimento, crianças que estão morrendo por não ter alimentação, todo esse racismo institucional, por você não ter acesso direto, muitas vezes você se choca com as 5 crianças que foram mortas, o que é certo, mas por não ter acesso a esse racismo institucional, você também não dá muita razão, muita ênfase a isso. E no caso, tanto as 5 crianças que faleceram, quanto as milhares e milhares de crianças negras que vão morrendo por falta de atendimento médico, por falta de moradia, por falta de comida e por aí vai, também é tão ou mais grave quanto as 5 crianças. Só que não aparece para você. E é aí que o Hamilton e o Turing chamam a atenção para isso, que isso também é muito perverso em relação... O racismo institucional ele é muito perverso, porque ele consegue alcançar grandes proporções sem que as pessoas tomem dimensão, conhecimento da gravidade dele. Beleza? Certo. Então vamos lá. E aí, ele continua dizendo o seguinte: da mesma forma, quando a família negra se muda para uma casa em um bairro branco e sofre apedrejamentos, incêndios, criminosos ou é expulsa, trata-se de um ato explícito de racismo individual. Tá vendo aí? Racismo individual, geralmente você consegue visualizar o ato. Ele se apresenta para você. Aí ele coloca assim, ó, frequentemente condenado, ao menos em discurso. Então, quer dizer, é condenado nem que seja em discurso. Contudo, aí está falando de um racismo individual, agora vai passar para o racismo institucional. Contudo, é o racismo institucional que mantém a população negra confinada em favelas deterioradas, submetidas às pressões cotidianas de exploradores, comerciantes abusivos, agiotas e agentes imobiliários que praticam discriminação sistemática. Então, e isso não aparece para você. Isso não aparece. Por isso que muitas vezes as pessoas sequer se comovem com isso. E isso é muito grave na concepção, porque isso mantém a população negra na situação de subalternidade. Isso mantém a população negra excluída. Quando você teve um momento numa emissora que eles foram falar sobre a questão do negro. Só tinha pessoas brancas na bancada. Então, quer dizer, olha o racismo estrutural ali. Eles vão falar do negro sem ter pessoas negras. Eles mesmos estão dizendo, mesmo que aqueles que estão falando digam que não tem racismo estrutural na sociedade, mas só de não ter ninguém ali,
você vê que tem um racismo institucional, um racismo estrutural, um racismo individual. Então, o que nós estamos tentando colocar? Pelo racismo institucional não ser muitas vezes visível, perceptível, as pessoas muitas vezes não se comovem tanto quanto o outro, que a pessoa às vezes xinga o outro, as pessoas menosprezam o outro, as pessoas colocam o outro, enfim, por causa da questão da cor. Então, estão captando aí a diferença entre racismo individual e racismo institucional. Isso não quer dizer que um e o outro não seja ser combatido. Tem que ser combatido ambos, tá? Beleza? Certo. Então, vamos lá. E aqui, o Silva Almeida vai falar sobre as contribuições dos dois autores. Ele coloca lá a contribuição de Hamilton e Turing. Igual assim, a contribuição de Charles Hamilton e Turing é decisiva, na medida em que demonstra que o racismo constitui um dos principais modos pelos quais o Estado e outras instituições estendem e acabam consolidando seu poder sobre toda a sociedade. Aí ele coloca o seguinte termo: a ideia central, ou seja, o fundamento, aquilo que é a tese central que está aí nessa perspectiva é a de que as instituições desempenham um papel fundamental na consolidação da supremacia branca. Então, entenda o seguinte, ó, no racismo institucional, nós não entramos em racismo estrutural aqui. Nós lemos aquela notícia que fala, na outra aula vamos entrar. No racismo institucional, as instituições acabam contribuindo para poder manter, perpetuar a situação de poder das pessoas brancas. As instituições, por isso racismo institucional. Sem que você muitas vezes tenha essa percepção, ou que seja muito claro para você. Então, exemplo, eu fui a uma loja, não vou falar o nome, eu fui a uma loja que eu precisava comprar um tênis. Então, eu solicitei que fosse atendido por uma pessoa negra. E ela falou assim: não tem nem homem nem mulher. Eu falei: como assim? Nós somos mais da metade da população brasileira, não tem uma pessoa negra para atender? E aí eu falei assim: oxe, tá, como assim? E aquilo ali não é que a pessoa muitas vezes tem essa percepção. Muitos entram ali e só quer comprar um tênis. Mas você acaba percebendo que a instituição está perpetuando uma perspectiva de deixar trabalhar apenas pessoas brancas, e pessoas negras são retiradas de trabalhar em lojas, seja na condição de vendedoras, de gerente, por aí vai. Quanto mais vai subir no cargo, mais difícil ainda fica. E isso é justo por conta das instituições, ora públicas, ora privadas. Beleza? Ok. Então, dando continuidade, o Silvio Almeida coloca nos seguintes termos, ó. Ou de forma mais ampla. E aí ele vai falar da supremacia de um determinado grupo racial, nesse caso, ou seja, o grupo branco, onde ele impõe a sua vontade, o seu poder sobre os negros. E aí ele coloca o seguinte: segundo os autores, e aí ele está se referindo a Hamilton e Turing, e aí ele abre aspas, porque aí é a fala de ambos, tá? Ele coloca o seguinte: a comunidade negra foi criada e dominada por uma combinação de forças opressoras e de interesses específicos presentes na comunidade branca. O que ele está dizendo é: os negros foram, em larga medida, deixa eu explicar isso aqui melhor para você. A forma como os negros estão organizados foi para atender aos interesses da população branca. Foram os brancos que os obrigaram, através do seu poder, através do seu conjunto de determinações, acabaram impondo que esses negros não conseguissem galgar ou entrar, ou se entrassem em menor número dentro dessas instituições. Por isso que hoje dizem bem assim: mas a universidade está perdendo a qualidade. Por que essas pessoas, muitas vezes, nem todo branco pensa assim,
Mas por que alguns brancos pensam assim? Por quê? Porque a universidade está entrando pessoas que são filhos e filhas da classe trabalhadora. E isso incomoda a esses que sempre estiveram e perpetuaram seu poder dentro das universidades. Beleza? Dentro dessas instituições. Então vamos lá. Ainda tratando dessa questão, eles colocam o seguinte: o que os autores destacam é que as instituições atuam na formulação de regras, e essas regras é para excluir, e na imposição de padrões. Padrões são modelos, que muitas vezes esses modelos sociais, ou esses padrões sociais, acabam contribuindo ou atribuindo privilégios a um determinado grupo racial, nesse caso, pessoas brancas. Certo? Então, a gente está falando aqui sobre racismo individual e racismo institucional. E, para terminar, nós vamos ler aqui uma frase que aparece lá na obra do Almeida sobre racismo estrutural. Só que aqui a obra é racismo estrutural, mas aqui nós não vamos entrar nesse termo agora, tá? Beleza? Mas vamos ler aqui a frase sobre racismo institucional, porque a aula de hoje é racismo individual e racismo institucional. Ele coloca nos seguintes termos, ó. No caso do racismo antinegro, pessoas brancas, de modo deliberado ou não, são beneficiárias das condições produzidas por uma sociedade organizada a partir de normas e padrões que prejudicam de forma sistemática ou sistematicamente a população negra. Então, o Almeida está colocando o seguinte, ó. Às vezes as pessoas colocam assim, será que ela tem culpa porque ela é uma mulher branca? Será que ele tem culpa porque ele é um homem branco? Será que ele tem culpa por aquilo que foi feito pelos seus antepassados? Pegando uma fala de Almeida e pegando a fala de Fanon, se uma pessoa ela tem ou ela sabe desse racismo que é realizado pelas instituições, não faz nada para modificar, então ela não é culpada pelo que seus antepassados fizeram, mas ela é responsável pela contribuição que ela está dando no tempo presente. Então, se ela está fazendo perpetuar a exclusão de pessoas negras dentro dos espaços institucionais, ela também está contribuindo para esse racismo institucional. Mesmo que você não vai pegar essa pessoa fazendo chacota ou falando algo, mas só dela ajudar a ser esse muro impeditivo, invisível das pessoas negras adentrarem nas instituições, ela também é culpada, ela também tem que responder por isso. Ou seja, não tomar uma posição diante de situações de conflito já é um posicionamento. Ou seja, não se decidir a favor de uma pauta antirracista já é se posicionar a favor do racismo institucional, beleza? Então, na próxima aula, nós vamos aí entrar no racismo estrutural. E, para terminar, eu só queria falar uma frase que vai nos orientar na próxima aula. A tese do livro de Silvio Almeida é a seguinte: todo racismo, todo racismo é um racismo estrutural, beleza? Então, um abraço e até a próxima aula.